A mais um vídeo. Hoje vamos seguir o assunto de fundamentos. Agora vamos para alguns exemplos sobre conversão de unidades, tá? Primeiro exemplo, ele fala o seguinte: suponha que você esteja em uma loja que só venda tinta em litros. Você sabe que precisa de 1,7 QT, QT é quartas americanas, de uma tinta específica. A que volume isso corresponde em litros? Ok. Nessa questão, o que ele quer? Quer que a gente passe de quartas americanas para litros. Ou seja, para a gente ter o nosso volume. Litros e volumes é a mesma coisa, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder fazer essa conversão é, obviamente, saber quanto um QT vale em litros. Um QT em litros é 0,946. Ou seja, se eu tenho um QT, eu vou ter em litros 0,946 litros. Disso, tendo essa relação, eu posso criar o meu fator de correção. O meu fator de correção, ele trabalha com a razão entre unidades necessárias por unidades dadas. Ou seja, a unidade que eu quero é litros. E a unidade que eu tenho é QT. Logo, eu vou criar uma razão entre 0,946 litros por 1 QT. Porque eu vou ter a minha unidade necessária, que é litros, pela unidade dada que eu tenho, que é QT. Tendo o meu fator de conversão, eu posso utilizar a fórmula das informações necessárias, onde eu vou ter as informações dadas vezes o meu fator de conversão. A informação dada é 1,7 QT. E o meu fator de conversão, que já foi criado aqui embaixo, 0,946 litros, dividido por 1 QT. Então, vai ser o quê? 1,7 QT vezes 0,946 litros dividido por 1 QT. E isso vai dar em 1,6 litros. Ok. Nisso você pode se questionar. Mas o que aconteceu com o QT? O QT foi para onde? Se a gente for relembrar o que foi dito na aula anterior, tudo que está numa equação na química, ela vai ser tratada como um número. Independente se é uma unidade, independente do que seja, ela vai ser tratada como um número. Ou seja, propriedades matemáticas vão ser aplicadas a essas unidades. Logo, uma das propriedades que a gente tem, que é comum, a gente tem que, quando a gente tem um número no denominador e um outro número no numerador, sendo possível fazer equações com eles de divisão, eles vão se cortar. Ou seja, pensa comigo, eu tenho uma equação onde é 2 vezes 5 dividido por 2. 2 em 2, tem um 2 em cima, multiplicando, eu tenho 2 embaixo, dividindo. Por eles serem iguais, eu posso muito bem cortar eles, já que não vai alterar em nada no meu resultado. Já que 2 vezes 5 vai dar 10, e 10 dividido por 2 vai dar 2, 5 dividido por 2 vai dar 2,5, e 2,5 vezes 2 vai dar 5. Ou seja, esse fato de eu cortar nesse número 2 não vai alterar em nada o meu resultado. E é esse mesmo raciocínio que a gente vai ter quando a gente está trabalhando com conversão.
pois o fato de eu cortar essas unidades dadas faz com que eu somente reste as unidades que eu tenha interesse, as unidades que eu quero no final. Como você pode ver aqui no exemplo embaixo, eu tenho em verde as unidades exigidas e embaixo de azul as dadas. Se eu tenho a dada vezes a exigida dividido pela dada, por uma está no denominador e outra no numerador, elas podem se cortar e isso não vai alterar em nada o resultado. Eu ainda vou continuar com o que eu quero, com o dado que eu quero. Logo, para mim é muito mais fácil, pois me dá mais certeza no resultado. E é isso que vai acontecer aqui. Eu tenho um QT que está em cima e um QT que está embaixo, um no numerador e outro no denominador. Logo, eles podem muito bem se cortar sem que altere o resultado, já que eu tenho um QT aqui em cima, um QT embaixo, vai ficar 1,7 vezes 0,946 e essa multiplicação vai resultar em 1,6 litros. Pode ser que você não entenda pelo método que o Atkins propõe, já que é um método mais sofisticado, diga-se de passagem. E então, a gente pode utilizar o método que muita gente fala, em que na química você só precisa saber a regra de 3. Não tão errado, porque para conversões a gente pode muito bem utilizar a regra de 3. A regra de 3 nada mais é do que agrupar de um lado um conjunto de unidade e do outro lado um outro conjunto de unidade. E esses dois conjuntos de unidades têm que ter uma relação entre si. Pois, quando eu fizer o cálculo, vai ter que resultar num valor que eu quero, numa unidade que eu quero. Nesse caso, para conversões, eu vou ter o quê? A unidade dada de um lado e a unidade desejada do outro. Logo, por exemplo em questão, de um lado eu vou ter quartas americanas, 1 QT e 1,7 QT, e do outro lado eu vou ter litros, que é o que? Minha unidade desejada, que é o 0,946 e o X, pois 1 QT ele é equivalente a 0,946 litros, porém eu não sei quanto 1,7 QT quer dizer em litros, então por isso do X. X é a variável que a gente vai achar fazendo toda essa equação. Em regra de 3, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar cruzado, ou seja, o extremo que está na esquerda se multiplica com o extremo embaixo que está na esquerda. Na direita, perdão. E o extremo que está embaixo na esquerda multiplica com o extremo que está em cima na direita. É sempre nessa lógica. Então, vou ter uma igualdade onde o extremo que está na esquerda multiplicado pelo extremo que está na direita igual ao extremo que está na esquerda vezes o extremo que está na direita. Como eu não consigo fazer uma multiplicação entre 1 QT e X, eu jogo o quê? Um 1 QT para o outro lado. Quando eu jogo um QT para o outro lado, eu modifico a sua característica, pois de um lado ele está multiplicando, então do outro lado ele vai estar dividindo. Mesma relação que a gente tem quando a gente está falando com soma e subtração. Está somando de um lado, passa para o outro lado subtraindo. A mesma ideia. Agora eu vou ter o quê? Que X. Isolei o X, isolei o que eu quero saber. Essa é uma outra ideia que eu joguei um QT para o outro lado, pois eu quero ter o meu X sozinho, isolado. Eu vou ter o quê? X igual a 1,7 QT
entre parênteses, vezes 0,946 litros, dividido por um QT. De novo, eu vou ter o quê? Um no numerador e um no denominador. Um QT no denominador vai se anular com o QT que está no denominador. Logo, eu vou ter que 1,7 vezes 0,946 litros vai dar 1,6 litros. Isso nos mostra que, independente que eu faça pela regra de 3 ou pelo método que o Atkins propõe, a gente vai sempre chegar num resultado desejado, que é 1,6. Logo, você pode tanto ir pelo método que o Atkins propõe, quanto pela regra de 3, que você vai conseguir chegar no seu resultado. Tá? Então fica muito a seu critério qual método utilizar. Se é a regra de 3, se é o método que o Atkins propõe, qual vai ser mais simples para o seu entendimento e qual que vai dar mais agilidade para sua resolução. Tá? No próximo vídeo a gente vai continuar com os exemplos, utilizando tanto o método que o Atkins propõe quanto o método de regra de 3, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, não hesite em perguntar nos comentários, tá? Estarei à disposição, então qualquer pergunta pode perguntar, tá? Qualquer pergunta pode perguntar, ficou redundante, mas você entendeu, tá? Obrigado e até o próximo vídeo.